Frustração é desejar uma maçã e receber da vida um limão. É pensar que vai receber um abraço e ele só te estender a mão. É desejar e esperar com toda certeza que merece um sim, e em vez disso, escutar um insensível não. É desejar que ela te veja como um herói, quando você para ela não passa de um irmão. É estar magoado e triste, desconsolado, e decidir a igreja para ouvir uma palavra de apoio e ouvir uma correção. Ah, coração tolo e desajeitado, que parece só andar na contramão, porque perdeu tanto tempo em meio ao supérfluo, quando devia ter estado em oração. Desculpem o poema, não pude evitar. Quando eu pensei em frustração, foi isso que me veio ao coração. Ai, ai. Mas esse tema é tão real e atual, frustração e depressão. Mas o que vem a ser a frustração? Como foi dito nos versos acima, é esperar da vida uma maçã e receber um limão, ou seja, é quando a vida não lhe responde de acordo com a expectativa. Todos nós temos nossos mapas do que chamamos de realidade, ou seja, os nossos conceitos. Mas os nossos conceitos, as nossas ideias do certo e do errado, não são, de forma nenhuma, as medidas pelas quais a humanidade deve tomar por base. Não, não mesmo. É claro que, se fomos criados dentro de uma cultura familiar, crescemos pensando que aquela é a única forma possível de se posicionar perante a vida, ou ao menos a melhor. Mas não é. Essa é simplesmente a sua maneira de ver a vida. Isso é a ilusão da criação. O que é real e verdadeiro é a Bíblia, a palavra de Deus. Ponto. Depois disso, vêm os princípios, que realmente são imutáveis e atemporais. Mas por que os princípios são tão corretos e imutáveis? Porque, além deles serem realmente bons, eles estão sempre de acordo, em consonância com os pensamentos de Deus. Aliás, os princípios, assim como a sua palavra, nos foram entregues, doados por Deus. E se você observar, os princípios sempre estão de acordo com a palavra de Deus. O que são princípios? Princípios são aquelas leis, aquelas regras que tornam possíveis a convivência com outras pessoas, a vida em sociedade. Por exemplo, o respeito, a honestidade. Quem é que consegue conviver com um desonesto? Mesmo a pessoa que não respeita esses princípios,
por exemplo, o princípio da honestidade, mesmo um ladrão, ele exige honestidade dos seus comparsas para com ele. Qualquer ladrão que for roubado, ele se sentirá irritado. Então, esses princípios, honestidade, fidelidade, liberdade, respeito, isto são imutáveis. Todos nós devemos respeitar e procurar viver de acordo com esses princípios. Já os valores são outra coisa. Os valores são regras mais pessoais, que são, de certa forma, heranças familiares. Por exemplo, pessoas podem ter valor como, por exemplo, se você me respeita, você nunca levanta a voz para mim. Isto é uma realidade? Não. Isto é apenas um conceito, um pensamento próprio da pessoa, de que quando alguém levanta a voz, então quer dizer que essa pessoa não respeita a outra. Eu tenho este valor, mas eu sei que isto é uma coisa minha. Eu sei que é muito possível uma pessoa amar e respeitar o outro e mesmo assim levantar a voz para ele. Eu tenho pessoas a quem eu amo e eu daria a vida por essas pessoas. E eu já várias vezes levantei a voz para elas. Então, este valor meu, este conceito de que quem ama ou quem respeita não levanta a voz, isso não condiz com a realidade. Então, isso são valores, são conceitos, são ideias próprias. Não estou dizendo com isso que seja certo você levantar a voz, mas eu estou apenas querendo mostrar a realidade. Não podemos tentar criar uma vida fantasiosa de perfeição, porque isso traria para você uma frustração. Você tem também que entender que, como humano, você está sujeito a falhas. Você tem qualidades, mas você também tem defeitos. O ser humano é duplo em uma série de coisas. Temos defeitos, temos qualidades, nós acertamos, mas também erramos. O que devemos procurar fazer é com que a quantidade de acertos seja bem maior do que de falhas. Mas então, o que são valores? Como a própria palavra diz, é aquilo a que você confere valor, podendo essa sua visão estar certa ou não. Por exemplo, um casal, a esposa pode achar que o marido, ao chegar em casa, o marido tem que contar em detalhes onde esteve e o que fez, porque era assim na casa dos seus pais. Já na cultura familiar do marido é totalmente diferente. A obrigatoriedade de ter que dar satisfação o faz se sentir como um réu. Então, se a mulher tenta impor para o seu marido um valor que é próprio dela, então esse casal terá dificuldade em conviver. Agora, se o marido puder ter a grandeza de entender o valor que isso tem para ela e se livrar dessa ideia de que ele estaria sendo um réu e poder fazer isso simplesmente por compreender este conceito dela,
por amor a ela, para que ela não se frustre e se sinta muito mais feliz, isto seria grandeza da parte dele. Mas o que eu quero deixar claro é que nós não podemos impor um valor que é nosso sobre o outro como se isto fosse uma regra para a vida, um princípio. Então, como isso é pessoal e diverge muito de pessoa para pessoa e de família para família, obviamente, quando saímos do nosso ambiente familiar e vamos para outro ambiente como trabalho, escola ou casamento, temos que lidar com essas situações e entender esta noção de princípios e valores. A pessoa que aprendeu a tolerância pelas frustrações que passou desde a infância tem muito mais chance do que o filho único que não tinha irmãos para lhe chatear e invadir seu espaço e transgredir seus valores. Se os pais dessa pessoa foram superprotetoras, então essa pessoa terá muita dificuldade de convívio e terá um sério risco de divórcio após casar-se. Porque uma pessoa que não passou por muita frustração na infância, ela não desenvolveu essa habilidade de suportar a frustração. E uma das coisas que caracteriza a maturidade é suportar, é lidar, aprender a lidar com a frustração. O divórcio é o resultado, é a prova evidente da incapacidade que a pessoa tem de suportar as frustrações que a vida dentro de um casamento impõe. É claro que não queremos que nossos filhos sofram, mas eles precisam encarar isso como uma parte normal da vida. Isso não vai te matar. Na verdade, isso vai te deixar mais forte. Como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Uma das coisas mais importantes a se lembrar na hora da frustração é que isso vai passar. Na hora da angústia, na hora do sofrimento, temos a sensação de que a vida é assim. Isso é uma ilusão. Nós temos a impressão de que o nosso estado de espírito presente é o que a vida é. Quando você está feliz, você tem a impressão de que a vida é maravilhosa. Mas quando você está em frustração, você tem a impressão que a vida é horrível. A vida não é maravilhosa, a vida não é horrível, a vida tem momentos maravilhosos e a vida tem momentos difíceis. Mas a vida é o que ela é. Agora, a forma como nós vemos a vida é que cria uma espécie de realidade para nós. E nós aprendermos a lidar com isto é o que nos capacita a sermos pessoas felizes ou não. Mas a vida não se resume apenas naquele momento que você está passando. Existem muitos outros aspectos da vida que devem ser lembrados e considerados. Deus te deu tanto. Não é justo nem saudável desprezar tudo que Deus te deu só por causa de algo que Ele não te deu. Se você tem a tendência de olhar para aquilo que não tem, ao invés de olhar para aquilo que você tem, sua experiência de vida pode se tornar horrível, e é isso
que a frustração faz. A frustração te cega para tudo de bom que a vida dá, e você só consegue enxergar aquilo que ela te negou. A coisa correta a se fazer nessa hora é procurar enxergar o outro lado. Isto vai passar. Não importa qual a dificuldade que você está enfrentando. Isto vai passar. E quando tudo isso passar, você entrará em um mundo de puro gozo. Quando eu passo por algo que machuca por dentro, o que é raro, eu leio a história de Jacó. Penso em como foi difícil para Jacó perder sua esposa amada, Raquel, ainda tão nova, e depois perdeu seu filho preferido, José. Parece que, ao ver o sofrimento dos outros, isso faz você esquecer dos seus. Pare de olhar para si mesmo como se você fosse a única pessoa a sofrer neste mundo. Saia do egoísmo, procure ajudar alguém perto de você. Ao reconhecer o sofrimento dos outros, você esquece dos seus. E lembre-se disso. Se você está me ouvindo, é porque você é um eleito, um escolhido, uma escolhida de Deus. Nada do que você passa aqui é para se comparar com a glória que muito em breve você desfrutará. Então, tome o conselho de Paulo. Em tudo, dê graças. Deus te abençoe.